Não, essa Gente, não, então, não, do professor, a gente não. agora abre aqui o espaço para perguntas e comentários, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho com o grupo sobre o trabalho que eles acabaram de apresentar. Então, já temos uma pessoa terminando a pergunta, fica à vontade. Você se apresenta para o grupo, que ele não conhece, e já... Conhece mais ou menos lá da escola, e meu nome é Grace. Eu quero parabenizar vocês por mim. E a gente está pensando em criar agora um podcast e fanfic também. E eu queria saber se vocês fizeram alguma oficina ou algum contato para saber previamente os alunos acharam. E se vocês passaram instruções específicas de como fazer essa produção do podcast. Sim, como eu estou responsável pelo podcast, é um trabalho muito grande dialogar isso com as meninas, porque a gente entende as dificuldades delas, mas a gente sabe que para fazer um trabalho bem feito a gente precisa de regras, né, para poder fazer uma produção. Inclusive a gente tem muitos problemas com questão a tempo de produção, porque as produções do jornal de podcast, principalmente do nosso podcast, as produções elas não podem atrasar. Se, por exemplo, for essa semana, a gente postou um vídeo novo, quem acessar o nosso canal do YouTube, a gente postou um vídeo novo ontem, que foi sobre o Dia dos Professores. Esse vídeo era para ter sido postado na Semana dos Professores. As meninas dividiram o vídeo em duas partes, né? Porque elas entrevistaram alguns professores, o professor André, alguns professores da escola que elas acharam relevantes. Mas a gente tem um grande problema em questão a horários mesmo, para regrar tudo isso, tudo certinho, cronometrar nessa questão de responsabilidade. Mas as questões de edição, as questões das produções, das pautas, a primeira entrevista que a gente fez, que foi falando sobre a regência, eu que tive ideia da pauta, eu que direcionei, orientei a realizar algumas perguntas e tal. Hoje em dia, eu já não faço mais nada disso. Elas já conseguiram decolar, sabe? Elas já conseguiram realizar tudo sozinhas, sem a necessidade da gente. Elas já trazem as ideias. Então, tipo, a gente estava na semana do professor e a semana da criança. Então, elas já chegaram lá na sala e falaram: olha, a gente estava pensando em fazer uma entrevista assim. A gente estava pensando... Elas foram visitar... Elas foram visitar o tribunal, não foi? Isso. E lá, elas conseguiram falar com a assessora de um... Foi tribunal, não. Eu sei que eles foram visitar um lugar e elas conseguiram falar com a assessora de um político. Foi de um deputado. E esse deputado, ele tem pautas sobre a proteção de criança e adolescente. E aí elas queriam fazer entrevista com esse deputado. Agora no Dia das Crianças. Para o Dia das Crianças. Só que a agenda está lotada. Deputado, elas não conseguiram a agenda. Então elas ficaram importunando a assessora do deputado o tempo todo para conversar com ele, mas não conseguiam. Mas elas tinham esse interesse de fazer essa agenda com esse deputado, essa entrevista com esse deputado. Elas trouxeram também entrevista com os professores da escola. Então, elas mesmo estão tendo essa iniciativa. Mas de início, como ela disse, na primeira gravação, para fazer a edição do podcast, por exemplo, eles não sabiam. Então, a Elaine precisou dessa orientação. Elas começaram a dizer: mas a gente está sem computador, a gente só está com celular. Então, teve de dar esse direcionamento de como fazer isso pelo celular. Isso. O que é possível se fazer pelo celular. Às vezes elas utilizam a sala de informática também para fazer as produções delas. Então, de início sim, a gente precisou. E para fanfic principalmente, porque era um texto que alguns não tinham contato, ou alguns já tinham levantado a mão dizendo que tinham lido. Outros já disseram que não tinham lido nenhum tipo de fanfic. Então, a gente foi necessário a gente dizer como é que se estruturava, como é que fazia. Então, a gente fez... A aula geminada foi o suficiente. A primeira nós usamos para dar introdução, expor alguns textos para eles. E na aula seguinte, nós conseguimos extrair dos alunos as produções. Então, não precisou de oficina como... Muito grande, né? Uma aula só de oficina foi suficiente para eles conseguirem produzir a fanfic. Agora, em relação ao podcast, sim, tivemos uma oficina, a gente tem um grupo especificamente só do podcast com as meninas
para orientações e tudo mais, elas realmente tiveram dificuldade para realizar edições pelo celular e tal. Aí a primeira parte, as primeiras reportagens, entrevistas, eu que editei tudo sozinha para postar no YouTube. Já as questões que iam para o Instagram, entrevistas não, alguns rios, as chamadas isso. delas. As chamadas que a gente orientou, elas primeiro fazerem chamadas nas redes sociais da gente para convidar, para que a pessoa tenha o interesse de ir para o nosso canal do YouTube. Aí, inclusive, um dos vídeos chegou a 3.000 visualizações, mais ou menos, que foi semana retrasada. E assim, por conta desse compartilhamento da escola também, né? A gente não teve essa oficina, mas a gente teve essa colaboração. E esse vídeo de ontem que saiu mesmo, elas mesmo que realizaram a edição e tudo mais, e a postagem. E como a gente disse no início, o projeto inicial, porque a gente focou nos meninos do 6º ano, era o jornal. Então, elas mostraram interesse no nosso jornal e para elas a gente formou o podcast. Então, tipo, o podcast é meio que uma extensão do jornal. Não foi o projeto inicial, ele fluiu sozinho. O podcast, ele meio que nasceu de uma ideia sozinho. Ele foi abrilhantado por elas. Isso. Quer falar algo, André? Não, só rapidinho. E essa questão de perguntar se um pouco no planejamento, na profil. As meninas fizeram todo o material, prepararam toda a aula, deram a aula, e o preceptor, no caso, eu dou essa dica, tudo fica com ele para dar sequência. A semana toda, mesmo as meninas não estando na sala, eu só fiz replicar o material delas. Isso. Elas prepararam o material para a semana. Aí, realmente, ficou uma coisa mesmo. É porque fixa a ideia, né? Essa ideia ela fica fixa. Aí você prepara o material. Elas deram a aula, o material estava todo, e mandaram, e eu só fiz abre a aula, a produção, o texto, a apresentação delas. Aí ficou fácil, aí realmente. Até porque o tempo da aula, mesmo ela sendo germinada, por ser uma turma grande, às vezes são crianças, né? A gente entende as necessidades, aí acaba não rolando todas as produções naquele mesmo dia por algumas pessoas, sempre falta algum. Aí por isso que André, ele deixa para a semana inteira para poder realizar a entrega das outras produções, incentivar mais o tema que foi abordado durante todas as terças-feiras que a gente está presente. E é isso. Deixa eu fazer um comentário. Na verdade, assim, queria saber de vocês em relação a isso. Considerando a questão da elaboração, a produção de podcast, certo? O que vocês falaram sobre como se fez o podcast tem muito a ver com a elaboração técnica. Isso. Edição, né? A entrevista, como proceder e tal, enfim. Mas aí, a gente voltando para as questões que envolvem a linguagem, né? Eu queria saber assim, como é que vocês pensaram, por exemplo, nas questões de conteúdo de linguagem mesmo? Assim, que aspecto vocês consideraram? Porque assim, para eles fazerem uma chamada, por exemplo, uma ideia sobre o título, né, de qual a palavra correta não, mas adequada para fazer o chamamento e trazer o interesse para aquela chamada, enfim. Então tem questões específicas de linguagem que é necessária. Aí eu acho que talvez seja a pergunta de Grace aí nesse sentido. Até que ponto vocês trabalharam esses conteúdos de linguagem mesmo com esses alunos? Tendo em vista que eles são alunos, né, de 6º ano, e isso eles não aprenderam assim, tá? Né? Assim, a parte, eu vou falar aí. Ela vai emendar a minha pergunta lá do Kleber, que está bem relacionada, e aí você já responde as duas conjuntamente. Eu também gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, tá? Obrigada. Um trabalho bastante interessante, bastante pertinente, e um trabalho que a gente percebe que há um envolvimento, um engajamento, e todo um prazer na realização desse trabalho, né? A gente estava aqui vendo como vocês estão aí empolgados apresentando o trabalho, e isso mostra, né, a relação de vocês com o que está sendo desenvolvido. A minha pergunta é a seguinte: quando vocês apresentaram o projeto, vocês disseram apresentar os eixos de linguagem que iam trabalhar, aí apareceu a produção de texto, a leitura e a oralidade. E aí eu não vi lá nas linguísticas. E aí a minha pergunta casa com a do Kleber, porque o Kleber também fez referência a um conjunto de aspectos de linguagem, no sentido de como é que vocês
deram conta. Então, Pronto, Ana vai responder essa questão e eu respondo a dele. Porque vocês, no início também da apresentação, o que chamou a atenção nas primeiras produções foram as dificuldades que os alunos vinham apresentando. Então, assim, com o desenvolvimento, né, desse projeto, vocês notaram que houve alguma modificação, né, na aprendizagem deles, no momento da produção, envolvendo realmente aí vocês respondem aí as 3 questões aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho de contextualizar vocês em que momento de aula a gente tá? O nosso preceptor, ele é formado em letras, mas no momento ele está com a matéria de estudo dirigido. Então, tipo, eles não estão tendo aula de português especificamente gramática, literatura, mas linguagem. assim, a gente pega os conteúdos que o professor está dando, o professor de português está dando. André conversa muito com o professor de português dele. Então a gente pega o conteúdo de português que ele está dando e meio que dá uma revisada para eles. E aí, com o que ele está dando em português, a gente traz para a nossa regência. Então, tipo, quando a gente foi falar sobre o gênero jornalístico, antes a gente falou sobre o sujeito. Então a gente trouxe a questão da concordância do artigo com o sujeito e tudo mais. Então a gente viu a questão da pluralidade, do plural. Então o que, amiga? Aí a gente trouxe alguns aspectos linguísticos para eles. E quando a gente vê que está tendo um erro recorrente em algum aspecto linguístico, aí a gente coloca nas nossas regências, em cima da produção que a gente está dando, aquele aspecto linguístico. Então, tipo, eles estavam com problema de coesão e coerência. E aí a gente trouxe a questão da coesão e coerência em aula para eles, para que, a partir da nossa aula de coesão e coerência, de trazer os pontos que a gente não falava para eles que eram os pontos que eles estavam tendo mais recorrência, mas a gente dava aquela aula focada naquilo e trazia algum gênero, algum tipo de texto para que eles produzissem. E a partir daí a gente via se esse erro continuava, se esse meio, essa questão continuava a ser recorrente ou não. E aí, muitas vezes, quando a gente trazia essa questão e dizia, olha, aqui tem que fazer assim. Ou muitas vezes, quando a gente fazia a correção individual com o aluno, essa questão da linguística era sanada. Agora, assim, como eu disse, tipo, a gente não tem uma estrutura da aula de português como um todo, porque o nosso preceptor ele não está dando aula de português, ele não dá aula de português. Então, a gente precisa adaptar a nossa regência também a esse aspecto. Então, tipo, a gente enfrenta algumas dificuldades. Então, a nossa regência, o nosso projeto está indo muito bem porque a gente não teve grandes dificuldades, mas os outros grupos da gente, os outros grupos da residência tiveram dificuldade. Vamos supor, o pessoal que está à tarde, por exemplo, eles tiveram mudança de professor. Então, eles passaram, acho que 3 meses e não foi sem professor na casa e eles estavam sendo orientados pelo coordenador da escola. Então, eles não conseguiram dar andamento ao projeto deles. Nem criar o seu subprojeto, né? Exatamente. Aí, o coordenador conversou comigo, ele disse, olha, fiquem à vontade de mudar de escola, mas nós já estávamos, né, todo o processo com a CAPES, né? Então, ele disse, mas eu posso ficar orientando os alunos, né, eles assumem a sala de aula até chegar aos concursados. A gente vai receber com certeza para substituir, e assim foi feito, né, à tarde. E pela manhã também estávamos assim, sem um quantitativo, né, para começarmos. Então, como o André já vinha trabalhando conosco no último programa da residência, e ele estava realmente com língua portuguesa, porque esse ano, né, André, que teve uma mudança, e ele não ficou. Mas aí só tinha uma professora para assumir. E tínhamos assim, né, esse quantitativo. Aí, como eu já conhecia o trabalho, né, total confiança, e vocês vejam que o projeto das meninas, como deu certo, né, porque é justamente a parceria, né, como é fundamental o papel de um professor que também fica engajado, né, para que tudo
E só para situar vocês também, essa questão é que eu fiquei meio com um projeto da escola mesmo. Aí, os alunos do sexto meio que ganharam. Praticamente estou com a aula de português, Isso. E ainda estou com um projeto. Aí foi justamente por isso que a gestão preferiu também, sabe? De dar um espaço maior para, no caso, dificuldade dos alunos. Dentro Então, dessa... pode implantar o projeto e continua com esses alunos e com a professora, porque o sexto ano é uma turma que veio da pandemia, praticamente, fundamental. A dificuldade é a escrita e a coesão, né, que a gente está falando, e a coerência praticamente não existe. Assim, infelizmente, eles, além de ficarem os 2 anos sem estudar, utilizam muito na rede social, a gente sabe. Então, se não falar do português assim, formal, eles estão tendo dificuldade. E o trabalho tem que ser feito um por um. A sala tem 40 alunos, né? Fica difícil. Uma aula de 50 minutos, você olhar um por um. Quando tem os meninos, facilita muito. Fica um, diminui muito o trabalho, mas fica a questão ajuda bastante. E assim, vocês vejam como um projeto, né? Assim, o trabalho, o engajamento, tanto que como elas relataram, né? Era um laboratório de informática que não tinha internet. Estava lá, parado, trancado. E quando o grupo chegou, né? Tanto que agora está disputa, né? Pelas salas, a escola resolveu, né? Não, vamos, o trabalho então está surtindo efeito, né? Então vamos abrir esse espaço. A biblioteca, a mesma coisa. Auditório. Então a escola começou a ganhar vida novamente após esse período da pandemia, né? Justamente com e a aí, chegada, quando é uma né? pergunta se a escrita dele no aspecto linguístico melhorou, sim. Então, tipo, na questão de pontuação, por exemplo, eles conseguem utilizar melhor a pontuação, por exemplo. A questão da coerência, que não tinha quase que nenhuma, eles estão conseguindo fazer um texto um pouco mais coerente, mais coeso. Mas, assim, quando a gente vai dar uma aula sobre o aspecto do texto, às vezes fica muito difícil para a gente trazer isso, porque a gente precisa da comunicação com o que o professor de português já deu, que a gente pode cobrar deles. Porque tem coisas que realmente eles não têm conhecimento, eles não conhecem. Então, tipo, quando a gente vai fazer essa correção com eles, quando eles já produzem, aí a gente dá as dicas sobre palavras que eles poderiam utilizar, modificar, alterar. O título, que eles pensa mais um pouquinho nesse título, vamos lá, qual a dúvida que vocês têm e tal, mas uma aula estritamente para isso a gente não consegue fazer, porque o planejamento do professor de português é outro. Então, aqui a gente não está lidando só com o professor preceptor André, a gente também precisa do planejamento do professor de português, e às vezes a comunicação não é tão direta, aí a gente precisa, então quando a gente pede, aí demora, tipo, 1 mês para enviar, então, tipo, a gente fica esperando, então, a gente tem andamento no que a gente está dando. Mas mesmo assim, vocês não conseguem ter autonomia, porque assim, a produção do podcast, A do podcast eu vou deixando assim, falar tem com você. questões que eram tão intrínsecas, né? Uhum. Você não depende da aula do português. Então, você trabalha a questão de formalidade, questão da formalidade, do uso da adequação da linguagem. Sim, mas isso aí a gente dá na aula, no decorrer da... Então, mas isso é aula de português. Sim. Então, isso depende, né? E eu só estou dizendo assim, que, na verdade, essa produção que vocês fazem, elas, embora estejam muito dissociadas dessa disciplina de português, como vocês disseram, mas é produção de linguagem. Não, a gente então, é aula de português. Na realidade, é uma aula de português. Mas a gente não se casa muito com o que eles estão dando no currículo. O conteúdo do Exato. conteúdo que vocês Mas aí a estão gente faz, puxando, a gente vai dando essas questões de linguagens, essa questão de aspectos linguísticos no decorrer da produção deles. Não é... Tu ia falar, Bruna? Nós encontramos brechas nesse espaço disponíveis. Porque, assim, é projeto de vida, a cadeira que André dá a matéria. Quer chamar o projeto de itinerário, né? Não. O projeto de vida. Esse não é o projeto de escola integral. Enfim, que é o que André nos possibilita ter esse espaço.
A cada regência, nós damos a teoria antes de dar o texto que nós queremos explorar com eles. Por exemplo, da entrevista. Antes de ter dado o gênero entrevista, eu fiz a base de alguns outros assuntos, como todos fizeram isso. Por exemplo, Ana, ela deu o texto jornalístico. Antes de dar esse texto, ela deu a base teórica. Mas não tem como a gente focar como se fosse uma aula de português, porque a aula não é de português, de fato. Eles têm aulas de português, que não é com a gente produz os textos, mas obviamente antes disso a gente dá a base teórica. Quando eu fiz a minha regência, eu usei o gênero entrevista. Eu dei discursos, tipos de discurso, e dei um outro conteúdo também para que eles tivessem uma base. Carlos, como ele deu crônica, no gênero, ele teve uma base antes de iniciar o texto dele e conseguia começar com o meu, porque como eu dei os tipos de discurso, a partir desse assunto, eles conseguiam ver, posicionar no texto, como eles iam colocar as falas dos personagens, se ia ser discurso direto livre. Então, eles não estavam soltos, eles tinham uma base sim. No podcast, realmente é um gênero mais oral, eles receberam instruções de live, mas foi algo que é para o 8º ano, não é para a nossa turma de regência. Então, obviamente, não veio carregado de teoria. Sobre a teoria necessária para o gênero. Isso, sobre o podcast, na sua questão a adequação ao que eles vão apresentar ali, mas tipo, a gente não tem esse momento separado com o 8º ano, como a gente tem. Tipo, quando o Carlos mostrou a crônica, ele falou sobre a questão da linguagem ser um pouco mais informal na crônica que ele estava apresentando. Então, ele mostrou ali no texto que ele estava apresentando para os meninos, que os meninos leram ali, aspectos da linguagem formal, da linguagem informal, aspectos de contextualização do ambiente. O Tatu Crônica foi sobre... Como era o título, que eu não lembro? O vendedor de tudo. O vendedor de tudo. O vendedor de tudo. E aí... Pois é, exatamente. E outras questões. A gente falou sobre essa questão da adequação, né, da linguagem, isso na crônica. Além disso, a gente tentou também trazer a questão da multimodalidade, usando gamificação, né, usamos o Kahoot, para que a aula ficasse de uma forma um pouco mais dinâmica. Para que a gente não ficasse só antenado apenas nas questões teóricas. Né? Então a gente, como a gente sabe que são alunos do 6º ano, que são alunos dinâmicos, que interagem pra caramba, interagem muito, então a gente trouxe isso também, essa outra questão da interação através do Kahoot. E sobre a oralidade, que é o foco da sua pergunta, a gente, como Bruna falou, a gente tem o nosso projeto, que é com o 6º ano do jornal, que eles realizam as produções para a gente publicar, só que o nosso foco é com as alunas do 8º ano referente ao podcasting. Então, essa oralidade é uma oralidade que já é trabalhada com os professores dessas meninas do podcasting, e em seguida a gente realiza todas as produções que precisam ser realizadas. Em questão da oralidade e das dificuldades dos alunos com as questões de análise linguística, a gente identifica que realmente são dificuldades que são persistentes na oralidade de forma de forma menor, mas na produção de escrita é muito grande, muito grande. E somos nós 5 para uma turma de 40 pessoas e a gente não consegue dar conta de todo mundo, porque as dificuldades são muitos e são na maioria dos alunos. A maioria deles passaram 2 anos sem aula e a gente vê o problema que isso causou, porque eles são atrasados, não conseguem realizar certas compreensões. Por isso que as nossas regências, elas geralmente, quando não dá para realizar as produções de todo mundo no mesmo dia, a André deixa para apresentar essas produções no decorrer da semana, porque essa dificuldade ainda é muito persistente com a parte da interpretação de texto dos próprios alunos. Mas eu acho que a Cristina não sonou a pergunta dele. Não, assim, eu já consigo ficar um pouco mais satisfeito. Sobre a oralidade no podcast, é isso mesmo. Talvez seja a maneira como vocês disseram, porque eu compreendi como se vocês não tivessem a responsabilidade de trabalhar com esses temas nas oficinas. Trabalhar os temas de oralidade. Sim. Questão de análise linguística. Sim. Eu entendi, na verdade, que vocês
vocês disseram pra gente é o seguinte, é que o conteúdo que vocês constroem em cima dessas oficinas, Trabalham elas não estão tão atreladas ao conteúdo das aulas de português que o professor dá. Porque o preceptor, ele trabalha com outra disciplina. Isso. Não é isso? Eu não sei se eu consigo entender. O compromisso com a oralidade, a gente nesse tenta caso... fazer essa análise linguística em cima dos textos que a gente traz, ou às vezes mesmo no podcast, quando nós vamos falar, a gente tenta fazer entrelaçar isso, mas a gente não fica muito focado nisso. Então, tipo, no texto dele, por exemplo, ou quando eu fui apresentar, ou quando os meninos apresentaram dela, a gente trouxe também a questão da análise linguística, a identificação do sujeito, a questão do uso de substantivo pronomes, também, como foi a tua regência, né? De pronomes para fazer coesão do texto e tal. Mas assim, a gente coloca lá, mas é no decorrer da aula, mas o foco principal é no gênero textual. Tipo, a gente tenta trazer a análise linguística. Então, tipo, nosso desejo e nosso fim inicial era trazer. Então, tipo, a gente colocou lá que como estrutura da aula a gente tinha a oralidade, a escrita e a oralidade, a escrita e a questão linguística. Mas, tipo, a gente faz isso dentro das nossas oficinas no texto, entendeu? Do gênero textual. Mas a gente não consegue fazer uma aula só... Da oralidade de forma separada, né? Não, por enquanto. Não é necessário fazer, que a gente consegue numa aula fazer sobre tudo. Sim, mas assim, nessa questão, mais, né? Mais engessado, vamos dizer assim. Não tanto, mas a produção deles. Então é a partir da produção deles que a gente consegue fazer essas correções de análise linguística e tudo mais. Então a gente tem uma aula preparada para eles para isso, mas não fica só nisso. A gente tem como prioridade a produção textual, entendeu? Porque assim, a oralidade a gente pode abordar em uma regência determinada, essa parte específica para que seja explorado mais. Com eles em sala de aula, quando a gente está fazendo as perguntas, eles estão ali se comunicando. Então, tipo, o aluno coda que a gente tem, ele, quando a gente conversou, ele quase não falava em sala. E hoje em dia ele já se posiciona, ele dá a opinião dele, ele fala sobre, ele responde as perguntas. A gente tá com foco um pouquinho maior na escrita, porque o projeto inicial da gente justamente, é o jornal. por conta do jornal. Agora, quanto à questão do podcast, como você falou, com elas a gente tem que fazer, é um negócio bem mais informal. Então a gente faz a correção delas com títulos, por exemplo, como você falou, ou com as pautas que elas trazem, é mais individual, então é mais com online, por exemplo. Essas questões assim que eu fico refletindo sobre isso, porque assim, tem uma ideia na escola, ou às vezes muita essa ideia sobre o que é oralidade. Então, algumas questões assim, que envolvem a oralidade em sala de aula, não é você colocar o aluno para falar, não, exatamente. Questões, né? Mas, por exemplo, que os alunos eles consigam refletir sobre como os aspectos orais, de como, por exemplo, se preparar para alguns gêneros mais formais, como se expressar, inclusive, em questões, no momento em que ele está, né, em exposição. Então, quando a gente fala de oralidade em sala de aula, não é que a gente está ensinando o aluno a falar, mas a gente está preocupado em fazer com que o aluno reflita sobre os usos, né, da oralidade em alguns contextos formais, principalmente. Justamente, foi o que a gente abordou no gênero entrevista, né? Ele permite isso, né, como vocês trouxeram aqui. Então, por exemplo, aí, uma das questões que eu apontei aqui, como é que é a escolha da pauta? Aí, como é que vocês fazem, por exemplo, a relação das perguntas? Porque o texto do podcast, quando é uma entrevista, por exemplo, é um texto para ser oralizado, mas ele é planejado. Então, ele é planejado tal como a escrita é. Então, ele só tem um modo de realização diferente, mas ele é planejado. E aí, por isso que eu estou fazendo esses... Mas é porque, como eu te disse... Essas coisas são trabalhadas na elaboração. Aí, essa ideia meio que informal não é tão informal, né? Tem um sistema, isso.
Não, mas é porque eu tô dizendo pra você, tipo, quando eu falo informal, é a nossa comunicação com as meninas do 8º ano, porque quem produz toda a questão da pauta do podcast são elas, e a gente não tem regência com elas. E quando eu falei da questão deles falarem, não é que eu estou ensinando eles a falar, mas é porque a gente tá querendo mostrar a vocês que a gente tá com os meninos do 6º ano. E o 6º ano, eles não estão focados, porque o 6º ano eles não fazem a produção do podcast. O 6º ano é só o jornal. O jornal. E aí, quando a gente fala da oralidade, que eu falo que eles estão mais comunicativos em salas, quando eles falam que eles são mais críticos em sala, quando eles conseguem, de forma crítica, ou se expressar, é porque a gente está falando de um 6º ano que, como ele falou, veio da pandemia, e é no 6º ano que a gente chegou, e a gente dava aula, e a gente pedia para que eles falassem um pouco sobre o que a gente está trazendo, os textos que a gente colocava para eles, que eles se expressassem um pouco sobre o que estava acontecendo ali no ambiente deles, e eles não falavam, eles não se expressavam. Então a gente tinha alunos que não se comunicavam. E aí, a partir dessa questão da nossa aula só não, tipo, deles estar convivendo ali e voltar para a escola, a oralidade deles melhorou. Mas assim, o 6º ano, ele não participa do podcast, ele só participa do jornal. Então, o podcast, quando eu falo da questão da oralidade com os meninos da do produção, 8º ano, assim. do 8º ano, a gente não tem esse aspecto muito de questão de organizar, porque quem faz tudo, elas fazem, elas são autônomas para fazer isso. E aí, isso não é mérito nosso, eu não posso dizer, a gente falou, porque não é mérito nosso. O que a gente faz com eles é bem informal, porque a gente só faz isso, tipo, essa pauta tá boa para entrar, essa aqui tá precisando de mais de ser mais rebuscado, de procurar mais conteúdo para isso. Mas assim, essa questão da oralidade deles, quem trabalha com eles é o professor de português. A gente não tem essa comunicação com ele, então tipo, eu não posso dizer para vocês. É a gente que deu para eles, então tipo, a gente faz um negócio muito informal, porque o que a gente faz elas mandaram o que fizeram pra gente, a gente dizer, olha, isso aqui tá precisando de mais estudo, tá precisando de vocês entrevistarem mais outras pessoas para que isso consiga entrar no podcast. Mas assim, a questão de análise e tudo mais, elas aprenderam essa análise de conseguir construir a pauta, de construir o conteúdo, de se estudar, de fazer a pauta delas, de fazer as perguntas delas antes de fazer o coisa. Tudo isso eles aprenderam com o professor de português deles, que nada tem a ver com a gente. A gente não chegou a orientá-los para isso, porque eles estão no 8º ano e eles já estão habilitados e com a competência para isso. Então, tipo, nessa questão a gente não orienta mais eles. As meninas dos 8º ano são extremamente autônomas para fazer isso, entende? Aí, tipo, quando eu vou falar da oralidade com você, que eu tô falando aqui, que a gente utilizou em sala, são com os alunos do 6º ano. E os alunos do 6º ano, eles só estão com o jornal escrito. Vocês já pensaram em algum momento em trabalhar com podcast com os alunos do 6º ano? Com os alunos o quê? Do 6º ano é Do mais 6º? difícil, porque, tipo, as meninas do 8º ano que idealizaram isso e elas tomaram isso para si. Então, tipo, é muito difícil a gente tentar tirar dela. Então, com os alunos do 6º ano, a gente coloca elas para fazer entrevista. Então, elas fizeram entrevista com os alunos do 6º ano perguntando sobre a regência de Carlos, por exemplo. Então, eles Isso, foram nós falar fizemos pouco, 2 vídeos, eles né, foram sobre entrevistados, mas eles não fazem a pauta. Então, tipo, eles foram entrevistados ali, elas fizeram as perguntas, as meninas do 8º ano, e perguntaram a eles. Então, para eles ali foi uma conversa. Eles estavam respondendo perguntas que as meninas estavam fazendo para eles. Então, tipo, eles não fizeram toda uma estrutura para isso. Não foi um negócio totalmente pensado para isso. Eles estavam respondendo uma pergunta como uma entrevista. Isso. Como um jornalista chega num terminal de ônibus e pergunta como está a questão do ônibus, a questão de greve. Então, tipo, para eles ali foi uma conversa entre amigos. Isso, uma conversa informal. Consegui sanar a pergunta. Então, tipo, pra gente, pra os meninos do podcast, eles são muito autônomos. A gente não tem esse momento de dar aula, a gente não tem esse momento. Então, pra eles já mandam a pauta e a gente só faz dizer, olha, essa aqui tá precisando vocês implementarem um pouquinho, entrevistar outras pessoas. Mas a gente não tem essa oficina com eles. O podcast foi formado, elas mesmas que se colocaram à disposição para realizar esse E aí acabou que elas se engajaram com a gente nesse podcast, ao jornal da gente. Mas assim, a ideia e tudo foi tudo delas. Então a pauta é elas. Às vezes a gente cobra, tipo, olha,
tá chegando, tá muito tempo sem produzir nada. Aí elas vão correr atrás. Mas, tipo, não é a gente que dá a ideia, não é a gente que organiza elas, não é a gente que ajuda elas a fazer as pautas. Elas fazem tudo sozinhas. Elas são muito... Assim, o que é interessante aqui no podcast, as meninas, elas se tornaram muito independentes. Quando a gente chegou da ideia para falar, o professor André chegou com a ideia do podcast e elas já tomaram para si de primeiro momento. A primeiro momento, com algumas dificuldades para realizar a pauta, como o primeiro vídeo da regência e tal. Mas, assim, depois disso, elas tomaram partido de uma forma surpreendente. Foi uma questão muito individual. Vamos supor, na primeira entrevista eles fizeram com a gente, e aí elas ficaram, meu Deus, o que a gente vai perguntar? O que a gente vai perguntar? Aí foi quando eu disse a elas, vocês, antes de fazer qualquer tipo de entrevista, vocês necessitam fazer a pauta antes. Das perguntas. Vocês precisam elaborar as perguntas, vocês precisam fazer um roteiro. Pensar no que vai ser falado. Mesmo que vocês não utilizem esse roteiro como um todo, mas vocês precisam pensar como no que vocês vão falar. Então vocês precisam se orientar, ter uma orientação. Mas foi só isso, tipo, só foi uma dica que eu dei, não foi uma oficina para elas. Eu só dei uma dica do que elas precisaram fazer antes de fazer a entrevista do podcast. Mas, tipo, a gente não chegou a ter uma regência ou a ter uma oficina com elas. Porque Isso. foi tudo muito delas mesmo. E elas utilizam a gente, elas meio que utilizam a gente para conseguir vincular o podcast delas. Porque, na verdade, o projeto surgiu para o 6º ano. Uhum. Aí elas que chegaram, como tiveram foi interesse. iniciado, Isso. a entrevista do NETV na escola, que foram elas que foram entrevistadas, aí elas souberam, né, da produção do projeto das meninas. E sabe, a gente quer fazer um podcast. Porque, a princípio, realmente, a gente pensou em fazer. fazer o podcast com os alunos do 6º ano. Só que isso tomou um partido tão grande com as meninas do 8º, que basicamente exclusivamente com o 8º ano a criação do podcast, e a gente realiza algumas entrevistas com os alunos do 6º, os alunos diversos da escola. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Tem? Uma dúvida que eu tive em relação às vivências da gente mesmo na residência é pensar nas estratégias para realmente chamar o aluno a participar do projeto. A gente sabe que existem vários fatores, a própria estrutura da escola, o apoio que a gestão dá também, mas para além disso, né? Como é que vocês lidaram com os alunos, por exemplo, que não têm interesse mesmo de participar, e a gente vê que isso é uma raridade? A princípio, eu vou falar isso depois, Ana complementa com as questões. A princípio, a gente viu que eles tinham muito interesse. Os que não tinham interesse, que queriam realizar a produção, foram muito poucos, mas eles, quando chegavam no laboratório, queriam fazer a produção, queriam utilizar o computador para jogar. Aí, para fazer essa mediação, a gente estipulou a regra. Faz a produção, preste atenção no conteúdo. Depois, quando você acabar, tiver tudo ok, tudo feito, aí você pode utilizar. Foi uma forma de incentivo que a gente encontrou. Minha visão é diferente da tua. Porque, assim, a gente tem o 6º ano A, eles são muito engajados e todos eles produzem muito. O 6º ano C, a gente tem uma turma que ela se divide entre alunos que querem produzir justamente com e esses estão alunos interessados nisso, e alunos que não estão tão interessados. E eles ficam meio que querendo enrolar ali. Mas aí, quando eles começaram a ver, foi a partir da primeira edição que eles começaram a ver que o jornal, além de ser colocado na escola, foi publicado pelo Instagram da escola. Feito por eles, vendo as produções deles lá. Foi colocado no Instagram da residência. Eles viram que foi pro YouTube o podcast das meninas. E aí eles viram também alguns alunos que foram publicados, que foram entrevistados também. Isso para eles se tornou um incentivo, porque eles meio que viram que as pessoas estavam tendo reconhecimento pelo que estavam fazendo. E aí, para mim, esse foi um estímulo. Porque nem todas as nossas residências conseguem ser na sala de informática. E como não é na sala de informática, como é que a gente vai cambiar isso de que eles precisam produzir para poder jogar, entende? Então, tipo, quando a gente está na sala de aula, eles precisam de ter um incentivo a mais. Então, esse incentivo, para mim, o incentivo que eles enxergaram para produzir, e foi um incentivo que foi feito
pela mídia que os outros alunos que estavam produzindo estavam recebendo. Não por causa do jogo. A minha concepção é essa, né? Não, a questão do jogo é o seguinte. Como ela falou, os alunos do 6º C, eles tinham essa dispersão. Aí, por eles não quererem, a gente fez um acordado com eles de fazer a produção, prestar atenção e tal, para depois utilizar. Só que conforme... Isso foi logo no começo das nossas agências, quando a gente ia para a sala de informática. Mas, como a Ana falou, isso foi só uma das coisas. Porque a principal foi como a Ana falou, porque conforme o crescimento do nosso projeto foi efetuando dentro das escolas, quando eles viram o jornal, viram as redes sociais, tudo lá, e eles viram que a participação deles era assim tão importante, eles acabaram tomando para si esse partido. E hoje em dia eles têm mais esse engajamento justamente por conta disso. E às vezes essa questão da associação do computador foi só uma das como coisas. Eles são 6º ano, são pequenos, são os menorzinhos, eles são bem mais interessados em entregar as coisas, e porque a gente vai ter o visto do professor do que se a gente tivesse pegado os alunos um pouco maiores. Essa questão de Tainá, que ela levantou, é importante. Eu acho que qualquer professor fica super incomodado quando tem algum aluno disperso. E aí a gente fica querendo, a gente se vende, a gente faz qualquer coisa para não faz um maravilha. Mas eu acho que o trabalho, quando falam sobre essa questão de que os alunos se engajarem e tudo, acho que tem um aspecto importante que é preciso considerar. É que vocês mostram para ele o quanto a escrita tem valor social. Então, quando eles começaram a ver que a escrita tem função social, eles podiam se manifestar, eles podiam colocar assim, um ponto de vista que alguém poderia ler. Justamente. Então, isso foi um atrativo, né? Isso, então, com certeza. Acho que esse é o ponto. E também a aula ser diferente. Mas é porque eles viram uma funcionalidade social da escrita. Isso. E aí, trabalhando com linguagem, acho que é importante que vocês frisem isso. Né? E como a gente leva eles para espaços diferentes na escola, eles acham a aula diferente, um pouco mais dinâmica do que eles têm no restante da semana. Então, para ele, o dia da regência da gente é um dia totalmente diferente, é totalmente atípico. E aí pode ser também que esse interesse dele de participar das nossas aulas é exatamente por isso. Porque a gente coloca ele em outros ambientes além da sala de aula. As produções que vocês realizam com aula de estudo dirigido, contemplam nota primeiro português, não contemplam a nota, porque também é uma questão que levanta muito isso dos alunos, a nota que o professor. Não vale nota. Fico mais surpreso ainda de ver que estão participando tanto, né? É por livre e espontânea vontade mesmo. Não vale nota. Não vale nota. Eu acho que é justamente por conta deles realmente gostarem do projeto, né? Mas, eles... tipo, não é 100%, tá? Tipo, não é 100% da sala. É por isso que André... tipo... Todo mundo, Acho que nunca vai conseguir todo mundo no mesmo dia, tanto é que são alguns textos selecionados, porque tem outros que realmente você vê mesmo que eles não produzem com aquele afinco todo de que eles querem, mas tipo... Todos eles, na aula a gente vê que muitos deles tentam produzir, tentam participar. Então a participação está sendo grande, mas sempre tem um aqui, outro ali, que a gente precisa ir mais perto, dar uma olhadinha, dar uma cobrançazinha aqui, não sei o quê, mas pô, não é 100%. As meninas do podcast, elas não participaram do projeto, mas elas chegaram e pediram. Uma comprou um celular. Eu falei, professor, eu posso ser fotógrafa? Foi. Ela chegou e ganhou. Como assim? Eu queria ser fotógrafa do Instagram da Foi. escola. Tão fofinho. Disse, não, vamos, ela fala com a diretora. Tá bom. Mas, aí ela já começou, aí eu pensei, não vou fazer projeto. Aí as outras, essa menininha aqui, ela saiu do jornal, acho que vocês viram, o povo virou muito. Foi mesmo. É um absurdo, uma falta de absurdo. E ela falou muito bem, ela saiu um bocado de Instagram. Porque o pessoal pergunta, poxa, como a escola, parabéns, que ela falou bem direitinho. Aí ela que virou eu vou procurar mandar pra vocês. Ela viu e falou assim, aí foi dela que surgiu uma pedida pra tirar foto. Aí elas, pediram pra participar. Não é o 8º ano todo, no caso, né? Não tem como a gente encaixar. Isso. Infelizmente. Aí alguns
viram como depois que postou, colocou no mural, existiu esse incentivo, essa vontade. Por quê? Eles viram postagem, eles viram no mural da escola as fotos, né, a produção, aí alguns se executaram, mas realmente 100% vai ser muito difícil. Isso. Assim, a gente não teve como colocar uma matéria específica e exclusiva falando sobre as meninas, sobre como elas têm ajudado o nosso jornal, o nosso podcast, porque, como vocês viram, foram muitas produções. Acho que começou no primeiro jornal com 6, não foi? E esse terminou com 8. Então, são muitas páginas para impressão e tem um custo que é arcado, né, com a gente, não é a escola que arca. Então, a gente não fez nessa edição uma página exclusiva com as meninas, mas na próxima edição que a gente vai fazer, a gente vai ressaltar essa importância que elas tiveram no nosso podcast e no nosso jornal. Eu achei engraçada essa sua fala de tipo, como buscar a interação, né, desses alunos que não querem participar de forma definitiva. Aí vão pro laboratório e querem jogar, então vão fazer essa coisa, essa atividade e depois jogam. Geralmente é isso que acontece, né? São estratégias de exatamente. Né? A minha escola não tem laboratório de informática. É porque, assim, se eles prestarem atenção e eles perceberem, isso aqui eu gostei do que a professora falou, que a regente falou, não, mas isso foi interessante. Não, mas isso também. Aí um joga pro outro, esse jogo de interesse, início, dialogam. O sexto C, né? A gente dava aula, era metade na bagunça lá atrás, conversando, e a outra metade aqui na frente, só. Aí, no caso da minha escola, não tem laboratório de informática. E aí, na nossa primeira regência, foi um pouco difícil esse quebra-gelo de educação com os alunos, porque eles não conheciam tanto a gente, apesar das horas de observação. E aí, numa aula posterior, a gente decidiu assim, vamos levar um saco de pirulito. E aí, o aluno que fosse participando, a gente ia dar no pirulito. Vai ganhando. E isso acaba estimulando de uma forma ou de outra, sabe? Agora, eu acho que o problema é não condicionar eles a só participarem da aula mediante uma recompensa. Há uma recompensa. Sabe? É um grande problema. O que a gente percebe hoje é que, a partir dessas primeiras atividades, de buscar aqueles que fazem se engajar nessas atividades, hoje eles conseguem, de alguma forma, interagirem melhor nas aulas sem necessariamente ter uma recompensa. Às vezes, uma ou outra aula a gente leva alguma coisa para dar sempre que eles respondem, mas não virou essa questão. Um hábito, né? De ser um hábito. Assim, é muito importante nós, como professores, assim, pensar nessas estratégias quando a gente for dar aula, porque parece ser simples e bobo, né? Mas conforme você vai fazendo isso, vai chegar um tempo que eles não vão precisar dessa recompensa, porque eles vão estar tão engajados, vão gostar tanto do que você está dando ali, apresentando para eles, que a gente não vai precisar ter, você vai ganhar isso se fizer. A gente pode trazer de forma esporádica como um prêmio, né, pela dedicação que eles estão tendo, mas não que isso vire algo do cotidiano. Mas é porque, tipo, André, quando a gente chegou já no nosso primeiro dia de observação, ele já foi apresentando a gente para eles, já foi dizendo para eles que a gente ia estar trabalhando com eles, que a gente traria coisas novas para eles, e a gente já foi apresentado já no primeiro. Então, quando a gente foi dar a nossa primeira regência, a gente já tinha o convívio com a turma, porque André, quando passa as atividades dele, manda os residentes corrigirem, vá lá conversar com os residentes. Então, a gente já tinha meio que, apesar das observações da aula de André, a gente já tinha um convívio com eles, para quando a gente fosse fazer a regência da gente, a gente já estava habituado, eles já estavam habituados com a gente e a gente com eles. E quanto à premiação, André prometeu, quando foi falar do projeto, prometeu a eles que ia ter premiação no final. Mas que eles nem se lembram mais disso. Faz tanto tempo, isso em março. Mas eu vou lembrar. Recompensa do fim de ano, né? A gente vai ganhar nada com isso aqui, peraí. Eles estão fazendo de vontade, a gente tá brincando. Mas só que elas falaram se tinha como arrumar um microfone. Foi. Esse microfone as meninas do 8º do podcast. Deixa R$40 assim, aí a gente ajuda como pode. Isso. Questão, assim. Mas não é uma que você tem que pagar, não, a gente dá um incentivo, porque elas também têm que se sentir valorizadas, né? Exatamente, é verdade. Então, a gente tá, mas pro meio do 6º ano você disse,
quem fizer os melhores textos no final, a gente faz uma surpresinha. Meio ponto na prova, né? Quem sabe? Não precisa gastar, não é só ir pra quadra que a gente fica Pode fazer as Eu não tô dizendo que você prometeu algo a eles. Eles estão no incentivo de ter promessas por aí. A sua pergunta. Sobre como era a relação de vocês com os meninos, porque o engajamento surpreende, eu acho que também por isso. Assim. Ele Dos perceptores, sim. vocês já recebem, quanto vocês. Eles acabaram tendo essa proximidade com a gente. Não, é porque também, quando a gente trabalha com sexto, você tá com vocês, né? O sexto é muito amoroso. Te amo, tia. Dá um abraço. Né, tia Bruna? E eles perguntam, eles não vêm. Pergunta, por exemplo, na terça-feira, que geralmente eu digo, professor, vai ter pessoal. Se acontecer algo assim, nova, eles perguntam, por exemplo, pessoal, realmente, É porque a gente sempre traz algo diferente pra eles, né? Vários também não tem, É amor e ódio. De certa forma, mas não é uma coisa afetiva. É sobre isso? Tá tudo bem. E mesmo na sala de informática, no laboratório de informática, nós também tivemos algumas dificuldades com relação à dispersão, né? Porque imagina uma sala com aproximadamente 20 alunos, e aí a gente pede para eles fazerem um exercício, como aconteceu comigo no Kahoot, e aí eles abrem outros links, outras páginas. Aí a gente precisou do monitoramento dos outros residentes, tá? Ó, a gente vai fazer o jogo, não abre agora não, ó. Espera um pouquinho. Depois, tá, ó, a gente vai ter essa competição. Tem que ter esse jogo de cintura, né? Porque senão... Porque vão os 5 no mesmo dia, né? Então, quando ele tá dando a regência dele, os outros 4 Fica ficam dando um ali, apoio, olhando se assistência. estão produzindo, se estão Isso. fazendo, se eles estão no site que a gente pediu pra eles abrirem. Então, tipo, enquanto um tá lá dando a regência dele, Os outros estão os lá. outros estão ali monitorando. Então, a Isso. gente tá fazendo monitoramento na sala. Porque, assim, quando cada um de nós vai fazer uma regência, não é uma regência sozinha, né? Essa regência, ela parte de uma pessoa que vai realizar, só que a gente, como residente, tem essa assistência. É algo colaborativo entre nós. Bem, É isso. então, aqui, alguém tem alguma questão mais? Não? Então, quero agradecer mais uma vez, tá? A Mel, o André e as meninas, né? A toda a equipe que fez a apresentação do trabalho, tá? Trabalho, né, bastante interessante, um trabalho realmente instigante, tanto é que rendeu toda essa Discussão. essa discussão aqui. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado em nome daqui da nossa residência aqui da UFPR, em nome do professor Cléber também. Eu agradeço a vocês terem nos oportunizado este momento aqui de socialização, tá? A gente tem um lanche aqui, tá? Então, fiquem à vontade.